Vai ter início a sessão solene inaugural do 33º Colóquio de História Militar. Solicita-se a todos os presentes que ocupem os seus lugares no auditório e que desliguem os telemóveis ou coloquem em modo de silêncio. Em nome do Excelentíssimo Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, do Comandante do Instituto Universitário Militar e do Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, declara-se aberta a sessão solene inaugural do 33º Colóquio de História Militar, subordinado ao tema Serviço Militar, Leituras da História. Vai usar da palavra o Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Major-General João Vieira Borges. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, meu General, agradecemos a honra que nos dá ao presidir esta sessão solene inaugural do 33º Colóquio de História Militar, mas também, se me permite, o permanente apoio que o meu General tem dado à Comissão Portuguesa de História Militar no âmbito das suas diversas atividades, o que até é demonstrativo no boletim que vai ser lançado hoje pelas intervenções que o meu General fez, nomeadamente na Academia Portuguesa da História e também no Colóquio Internacional. Muito obrigado, meu General. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto de Política de Defesa Nacional, Dr. Nuno Pinheiro Torres, agradecemos a honra que nos dá com a sua presença, que entendemos como um estímulo, mas também como um interesse manifesto nas matérias ligadas ao serviço militar em Portugal. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Almirante Silva Ribeiro, orador da Conferência de Abertura, agradecemos a prestimosa colaboração de Vossa Excelência neste colóquio. A sua reflexão sobre o tema, aliada a uma experiência única como chefe militar, constituem uma mais-valia, quer para o Conselho Científico da Comissão de que faz parte, quer para este evento. Muito obrigado, meu General. Excelentíssimo Sr. Vice-Almirante José António Vizinha Mirones, comandante deste Instituto Universitário Militar, agradecemos o seu apoio e incentivo à realização deste evento em associação entre a Comissão e o Instituto Universitário Militar, em linha com o protocolo de cooperação existente entre as duas instituições, que, entre outros eventos, já incluiu a realização do Congresso Internacional de História Militar em 2024 nestas instalações. Desse congresso foram publicadas as atas em setembro e distribuídas à Comissão Internacional no Senegal, onde teve lugar o último congresso, e hoje é distribuído o boletim número 11 da Comissão, que inclui os textos relativos às 10 comunicações apresentadas aqui pelos investigadores portugueses, como é tradição no nosso boletim, relativamente à republicação daquilo que são a participação dos portugueses nos congressos internacionais. 1001 obrigados, meu Almirante, muito obrigado. Excelentíssima Senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, muito obrigado pela sua presença. É muito importante a nossa ligação, que é pessoal, que agradeço sempre, ter a sua amizade e estima, mas é também institucional. A Academia Portuguesa da História, onde têm lugar alguns de nós, no âmbito da história militar, esta ponte é fundamental, onde temos também realizado várias cerimónias. Muito ilustres dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, na pessoa do Tenente-General Serafino, Secretário-Geral do Ministério, que também está sempre pronto a apoiar a Comissão. Nós estamos no mesmo piso, não é só por isso, no terceiro piso do Ministério, mas é não só pela relação de amizade, mas é sobretudo pela importância que o Ministério tem dado também à Comissão Portuguesa de História Militar, na sua pessoa, do seu Secretário de Estado. Este apoio, queria dizer que é manifesto, e digo aqui publicamente, sobretudo ali para o curso de Estado-Maior Conjunto, os mais jovens. É muito importante a história para o Ministério da Defesa Nacional, designadamente a história militar. Muito ilustres representantes do chefe de Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Força Aérea, muito ilustre representante do Comandante-Geral da Guarda, excelentíssimo Dr. Ribeiro Castro, aqui permitam-me, puseram Rui ali na cadeira, já não deu para corrigir, peço desculpa, mas o Dr. Ribeiro Castro, Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, onde esteve a nossa Comissão mais de 30 anos, permita-me
também relevar-se também sempre a sua disponibilidade para a nossa Comissão, independentemente de agora as instalações não estarem no Palácio da Independência e estarem agora no Ministério. Há sempre essa disponibilidade e eu agradeço imenso, inclusivamente para a realização de vários eventos, para voltarmos à casa, e voltaremos certamente para alguns eventos, até porque o Palácio da Independência foi recuperado, podem visitar, está finalmente, depois de uma luta titânica do Dr. Ribeiro e Castro, os meus parabéns por esse esforço em prol da memória. Excelentíssimos senhores oficiais generais, excelentíssimas e excelentíssimos parceiros, moderadores e oradores deste colóquio, excelentíssimos membros do plenário do Conselho Científico da Comissão, como eu dizia ao chefe de Estado-Maior-General há pouco, a Comissão tem pouca gente e essa pouca gente está a dar aulas ou está a algures no exterior. É muito difícil para nós termos muita gente a assistir aos eventos, até porque são pessoas que normalmente leem, portanto também vão ler depois os trabalhos que vão ser todos publicados, todas as conferências. Demais entidades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores, agradecemos a presença de Vossas Excelências nessa sessão solene inaugural do 33º Colóquio de História Militar. Agradecimento relevado pelo facto de hoje à mesma hora eu ter 3 convites para ir a eventos académicos. Portanto, quem está aqui, normalmente há uns que não estão, porque tiveram que se distribuir. Em Portugal nós temos muitos eventos, a senhora professora da Academia sabe isso. É um país pequeno, mas a gente consegue ter eventos relacionados com o mesmo tema da história, às vezes 3 e 4 na mesma manhã e outros tantos à tarde. Este 33º Colóquio da Comissão é subordinado ao tema Serviço Militar, Leituras da História, realizado em associação, como eu disse, com o IUME. Vai ter início com esta sessão de abertura, a cargo do Sr. Almirante Silva Ribeiro, sob um tema Desafios do Serviço Militar em Portugal, a que seguirão 6 sessões, que enquadram 8 painéis, terminando com a conferência de encerramento amanhã, pelas 16 horas, que será preferida pela professora doutora Helena Carreiras, sob o tema O Serviço Militar e as Mulheres. Já que ninguém do Call for Papers tinha apresentado sobre mulheres, vamos terminar com as mulheres. Como repararam, teremos, até por estes números, teremos este ano pela primeira vez 2 sessões paralelas, obviamente que não é do nosso agrado, mas para o ano tudo faremos então para voltarmos ao modelo dos 3 dias do colóquio em vez de 2. Serão, na prática, 20 comunicações, moderadas por 8 ilustres moderadores, 2 conferências e uma mesa redonda, cujo contributo no seu conjunto pretendemos que vá ao encontro dos 4 grandes objetivos deste colóquio, e que são analisar e refletir sobre os fatores influenciadores estruturais e conjunturais, internos e externos, que levaram à opção pelos diferentes modelos de serviço militar ao longo da história. Segundo, analisar e refletir sobre as diferentes dimensões política, estratégica, económica, social, militar, enquadradoras dos diferentes modelos de serviço militar. Terceiro, analisar e refletir sobre as lições aprendidas com os diferentes modelos de serviço militar. E quarto, incentivar os historiadores a investigarem sobre o serviço militar em geral e sobre os modelos de serviço militar em Portugal em particular. Não é fácil. Foi um esforço enorme que tivemos que fazer para trazer as pessoas. Foi um call for papers com pressão. A professora compreende. Aliás, teve um evento há pouco tempo que teve que fazer o mesmo. O serviço militar é prestado pelos cidadãos para a defesa da nação. Ao longo da história tem tido diferentes modelos, com variáveis ao nível de caráter de obrigatoriedade ou voluntário, das questões de género, dos nacionais ou estrangeiros, das obrigações e regalias diferentes em tempos de paz e de guerra e das diferentes ou diversas formas de recrutamento e mobilização, entre outras variáveis. As diferentes leituras cronológicas da história do serviço militar em Portugal, analisadas, terão em consideração o necessário enquadramento das dimensões política, estratégica, económica, social e militar, entre outras, que contribuirão seguramente para uma melhor compreensão dos fatores influenciadores, tornando-se assim num importante instrumento de apoio à tomada da decisão na atualidade. Por outro lado, os modelos de prestação de serviço militar são indissociáveis da organização militar,
dos sistemas de forças, dos dispositivos, da constituição dos contingentes ou forças nacionais destacadas e, assim, da tão importante operacionalidade da Força Militar, e isto é importante salientar. Mas também são indissociáveis da economia, da demografia, da sociedade de onde emanam, sendo assim indispensável estudar a sua utilidade e eficácia em termos de cidadania a par do seu emprego operacional. Na sequência da invasão da Ucrânia, por parte da Federação Russa, os diferentes modelos de serviço militar têm sido alvo de debate aceso no âmbito da sociedade civil, seja na Europa em geral, seja em particular no caso de Portugal. No sentido de aproveitarmos as lições aprendidas nesta área nos últimos anos e num momento particularmente importante para a Europa e para Portugal, a Comissão incluiu no painel do fim do serviço militar aos dias de hoje, que terá lugar amanhã pelas 14h30, uma mesa redonda com a presença das chefias militares dos 3 ramos das Forças Armadas que implementaram o fim do SMO. Depois de, nesta casa, terem sido discutidas as vantagens e inconvenientes da continuidade do SMO, com a participação de ilustres convidados e com a presença do então Ministro da Defesa Nacional, era então comandante do Instituto de Altos Estudos Militares, o general Chito Rodrigues, a decisão política foi no sentido contrário das conclusões desse mesmo evento. Passados mais de 25 anos, a intenção foi trazer as lições aprendidas pela experiência e saber dos seus atores maiores, que constituem memória viva e fonte primária da história. Identificar a especificidade nacional, porque as alterações teóricas no sistema de serviço militar são fáceis de fazer, mas normalmente são de difícil aplicação, porque raramente respeitam os critérios de adequabilidade, de aceitabilidade e de execuibilidade. As 6 sessões que constam deste colóquio são, respectivamente, da Fundação ao século XV, da Restauração, da Guerra Peninsular às Guerras Liberais, da Primeira Grande Guerra à Guerra da África, recrutamento na Guerra da África, especificamente um painel, e depois do fim do SMO, como eu disse, aos dias de hoje. Faço votos para que as atas deste colóquio venham a constituir uma referência obrigatória de um tema tão estruturante para a sociedade portuguesa em geral e para as Forças Armadas em particular, como é o caso do Serviço Militar. Este colóquio só foi possível com o apoio do Ministério da Defesa Nacional, do Instituto Universitário Militar e de alguns dos nossos parceiros aqui presentes, mas sobretudo com a participação ativa dos nossos conferencistas e moderadores. A todos eles, assim como à reduzida equipa da Comissão e aos membros do plenário do Conselho Científico, nosso muito obrigado. Termino assumindo que a Comissão continuará a promover o estudo, a investigação e a divulgação da história militar de Portugal com toda a liberdade académica, de pensamento, de opinião e de expressão em prol da verdade histórica de cada tempo e conjuntura, mas também em prol de um Portugal mais seguro, mais desenvolvido e mais prestigiado. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Vai ter lugar a conferência de abertura pelo Sr. Almirante António Silva Ribeiro, subordinado ao tema Desafios do Serviço Militar em Portugal. O Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro exerceu o cargo de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas entre 1 de março de 2018 e 1 de março de 2023, período durante o qual teve sob o seu comando todas as forças nacionais destacadas em missões da NATO, da União Europeia, da ONU e a âmbito bilateral ou multilateral. Anteriormente, como oficial-general, desempenhou as funções de Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima, Superintendente do Material, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico e Subchefe do Estado-Maior da Armada. Foi comandante do Agrupamento de Navios Hidrográficos, do NRP Almeida Carvalho, do NRP Andrómeda, bem como Diretor de Pesquisa e Operações do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares. Desempenhou vários cargos na Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, no Estado-Maior da Armada, no Instituto Hidrográfico e a bordo de diversas unidades navais. O Almirante António Silva Ribeiro é licenciado em Ciências Militares Navais, com especialização em Hidrografia, mestre em Estratégia e doutor em Ciência Política, com agregação em Estudos Estratégicos.
Na carreira académica, atualmente é professor em várias instituições universitárias nacionais e estrangeiras. É membro de várias organizações científicas e culturais, portuguesas e estrangeiras, proferiu mais de 300 conferências e tem publicado 27 livros, 6 dos quais no estrangeiro, e mais de 400 artigos sobre teoria da estratégia, planeamento estratégico, processo estratégico e história. Sr. Almirante, tem a palavra. Excelentíssimo Sr. General Stenfa, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Política de Defesa Nacional, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Portuguesa de História, excelentíssimo Sr. Comandante do IUME, excelentíssimos Srs. Diretores-Gerais do Ministério da Defesa, excelentíssimo Sr. Presidente, Sra. Presidente da Academia Portuguesa de História, Sr. Presidente da Academia de Marinha e o Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Srs. Oficiais Generais, Srs. Representantes dos Chefes de Estados-Maiores, estimados professores e alunos do IUME, minhas senhoras e meus senhores. A história de Portugal ensina-nos que a defesa nacional sempre foi um ato coletivo dependente da mobilização das energias da sociedade em momentos de ameaça, da formação do reino à era dos descobrimentos, do Império à União Ibérica, da restauração ao liberalismo, da Primeira República ao Estado Novo e da Revolução de Abril à atualidade, a prontidão e eficácia das Forças Armadas dependeram sempre de uma ligação estreita com a sociedade. Hoje, essa ligação enfraqueceu. A suspensão da obrigatoriedade do serviço militar em 2004 reduziu a presença direta da defesa nacional na vida da maioria dos portugueses. Para muitos, a instituição militar passou a ser vista como uma realidade distante, especializada e profissional, sem ligação imediata às suas vidas. Ainda ontem constatei isso numa conferência que fiz na Estufa Fria, num evento do Jornal de Negócios, onde me convidaram para falar sobre as Forças Armadas, mas num colóquio essencialmente de economia, e isso foi perfeitamente visível, a falta de compreensão das pessoas para a realidade das Forças Armadas. Contudo, num tempo marcado pela incerteza estratégica e pela instabilidade global, é imperativo reaproximar as Forças Armadas da sociedade civil, valorizando o serviço militar como um dever cívico e como um mecanismo de reforço da coesão nacional. Na minha intervenção, pretendo demonstrar que o serviço militar do futuro, se devidamente reformulado e valorizado, poderá constituir-se como um dos pilares essenciais da resiliência estratégica de Portugal, contribuindo simultaneamente para a defesa do território, para o reforço do espírito de cidadania e para a integração plena dos cidadãos estrangeiros que escolhem este país como sua pátria adotiva. Para isso, começarei por um enquadramento estratégico, continuarei com uma leitura da evolução recente e do estado atual do serviço militar e identificarei os 3 desafios emergentes que condicionam o seu futuro. Depois, mostrarei que o serviço militar pode ser um instrumento de integração social e nacional e apresentarei caminhos estratégicos concretos para materializar esse propósito. Concluirei com algumas ideias para eventual debate público ou ponderação política. Passando então ao enquadramento estratégico. No século XXI, o século XXI trouxe consigo um conjunto de ameaças que não respeitam fronteiras nem distinções clássicas entre tempo de paz e tempo de guerra. A competição estratégica entre as grandes potências, o terrorismo internacional, os ataques cibernéticos, a instrumentalização das migrações, a pressão sobre os recursos energéticos e hídricos e o impacto das alterações climáticas configuram, como todos sabemos, um ambiente de segurança complexo, interdependente e permanentemente instável. Neste contexto, as democracias que preservam a sua soberania não o fazem apenas através de forças armadas profissionalizadas, mas com recurso a um sistema nacional de resiliência que envolve toda a sociedade. Esta percepção que nós não
eu nunca ouvi discutir em Portugal, mas é uma das consequências do processo de decisão da NATO que distribuiu 3,5% para as capacidades militares e 1,5% para a resiliência. Há outros países que têm esta percepção e que são eles, como sempre, que são os motores destas mudanças estratégicas e que depois levam os seus aliados a tomar essas decisões. E era bom que nós em Portugal, de facto, aprofundássemos esta compreensão da resiliência que envolve toda a sociedade. Por isso, a cultura de defesa nacional passa a ser um elemento fundamental da coesão interna e da credibilidade externa. Nestas circunstâncias, em Portugal, o serviço militar deve ser visto como mais do que um mero mecanismo de produção de força. Acima de tudo, deve ser considerado um fator de mobilização nacional, que alimenta a ligação orgânica entre a defesa nacional e a cidadania, para que a segurança do país seja assumida como uma responsabilidade imperativa de todos os cidadãos e não apenas das Forças Armadas. A evolução e o estado atual do serviço militar em Portugal refletem as transformações políticas, sociais e estratégicas do país. Durante séculos, a defesa nacional assentou essencialmente na conscrição obrigatória, considerada a expressão natural do dever de cidadania. Com a transição democrática e a integração plena de Portugal nas estruturas de defesa euroatlânticas, começou a desenhar-se um modelo mais profissionalizado, que culminou em 2004 com a suspensão da obrigatoriedade do serviço militar. O atual modelo profissional apresenta inegáveis vantagens, porque permite ter um corpo militar altamente especializado, dotado de capacidades técnicas avançadas e adaptável a missões de elevada complexidade, tanto no território nacional como no estrangeiro. E eu, quando aqui falo em elevada complexidade, não falo em alta intensidade, porque, como sabem, eu já tenho dito e já tenho escrito que as nossas Forças Armadas, a partir de 91, como as Forças Armadas dos países da NATO, prepararam-se foi para operações de paz e não para operações de alta intensidade. E é por isso é que nós vemos depois as dificuldades que todos estamos a ter com o conflito da Ucrânia e estamos só a apoiar. Contudo, enfrenta desafios estruturais como a dificuldade crescente em recrutar jovens qualificados, a concorrência do setor privado por talentos nas áreas tecnológicas e os problemas de retenção de efetivos devido à percepção de carreiras limitadas e exigentes. Para além das questões de efetivos, este modelo profissional reduziu a experiência direta da maioria dos cidadãos na instituição militar, o que enfraqueceu a ligação simbólica e prática entre a defesa nacional e a cidadania. Esta desarticulação fragiliza a resiliência nacional e exige uma resposta estratégica que encontre formas de reaproximar os portugueses, em especial as gerações mais novas, das Forças Armadas e da Defesa Nacional. O futuro do serviço militar está a ser condicionado por 3 desafios emergentes principais, interdependentes entre si. A demografia e a motivação, que estruturam a base de recrutamento e a retenção e a relação simbólica entre a sociedade e as Forças Armadas, a tecnologia e a organização, que definem as competências críticas e o modelo de forças que queremos, a estratégia e as operações que determinam a prontidão e a interoperabilidade e a capacidade de expansão rápida da Força Militar Portuguesa. A compreensão integrada destes 3 desafios emergentes é decisiva para orientar eventuais reformas realistas e sustentáveis do serviço militar em Portugal. Passemos aos desafios demográficos e motivacionais. A demografia levou a que Portugal enfrente hoje uma redução drástica da sua população jovem, agravada por um envelhecimento acentuado e por um déficit de natalidade crónico. Este fenómeno, comum a muitos países europeus, restringe a base de recrutamento e obriga a uma gestão mais criteriosa dos recursos humanos disponíveis. Simultaneamente, a cultura cívica e o sentido de responsabilidade coletiva sofreram uma enorme erosão. Por isso, muitos jovens desconhecem o papel e a missão das Forças Armadas e veem o serviço militar como algo distante, irrelevante ou até prejudicial à sua vida pessoal. Para além do número, importa o perfil dos nossos jovens,
que têm hoje maior mobilidade internacional, expectativas de progressão rápida nas suas carreiras e de conciliação vida-trabalho e valorizam muito experiências curtas mas intensas. Se não ajustarmos a este perfil as narrativas e os incentivos e formatos de serviço militar, perderemos contacto com uma geração que poderia ver na defesa nacional uma experiência transformadora. Nestas circunstâncias, o desafio motivacional é simultaneamente cultural, porque devemos revalorizar a cidadania armada como um serviço público moderno. Educativo, porque devemos aproximar a defesa nacional da escola e da comunidade. E comunicacional, porque devemos traduzir a missão militar em propósitos compreensíveis e motivadores. Passando agora aos desafios tecnológicos e organizacionais. O avanço tecnológico existe um corpo militar altamente qualificado, com competências em áreas como a ciberdefesa, os sistemas não tripulados, a inteligência artificial e as operações no espaço. A competição entre estes perfis técnicos é intensa, sendo o setor privado muitas vezes mais atrativo em termos de remuneração e progressão nas carreiras. Para as Forças Armadas, isto significa que não basta recrutar, é preciso formar, reter e atualizar permanentemente as competências do seu pessoal. Acresce que a inovação altera a estrutura e os processos. Por isso, temos hoje forças mais pequenas, mas mais capazes, que dependem de cadeias logísticas digitais, dados confiáveis e treino muito especializado. Exigem-se percursos de carreira flexíveis, de obtenção contínua de competências, parcerias com universidades e indústrias e modelos de reserva qualificada que tragam para dentro das Forças Armadas talento de nicho por períodos curtos, mas repetidos. Sem esta organização em rede, a tecnologia não gera vantagens. Pelo contrário, num país como o nosso, com poucos recursos, gera dependência e obsolescência que todos facilmente reconhecemos nas principais capacidades militares portuguesas. A instabilidade geopolítica, a probabilidade de crises simultâneas em diferentes teatros e a crescente interdependência entre segurança interna e externa impõem forças ágeis, modulares e interoperáveis. Estas exigências estratégicas apontam para a necessidade de manter, além de um núcleo profissional altamente preparado, também uma reserva treinada e disponível, que possa ser mobilizada em emergências nacionais ou internacionais. O emprego operacional contemporâneo combina dissuasão permanente com projeção rápida, missões no Atlântico com contributos para a defesa coletiva euroatlântica, passando por apoio à proteção civil. Isso requer planos de mobilização de Estados, coisa que não temos há décadas. A esses planos acresce interoperabilidade com aliados e autoridades civis e uma cultura de preparação para a surpresa associada a ciberincidentes, a catástrofes, a saturação de fluxos migratórios ou a sabotagem de infraestruturas críticas. Sem essa elasticidade, qualquer pico de exigência quebra o sistema de defesa nacional. Tendo clarificado os 3 desafios emergentes do serviço militar, isto é, quem temos e como os estimulamos, a demografia e a motivação, com que meios e modelos trabalhamos, isto é, a tecnologia e a organização, e para que cenários nos preparamos, isto é, estratégias e operações, torna-se necessário evidenciar como é que o serviço militar pode ser ele próprio uma poderosa alavanca de integração social e coesão nacional, respondendo simultaneamente aos desafios emergentes antes descritos. Portugal é hoje uma sociedade aberta, plura e multicultural. O crescimento exponencial da população imigrante, que é cerca de 15% da população nacional, e o aumento da atribuição da nacionalidade a estrangeiros, tem transformado o perfil demográfico do país. Este processo de naturalização representa uma oportunidade única para reforçar a coesão nacional, desde que acompanhado pela atribuição de responsabilidades cívicas claras. Ora, o serviço militar pode e deve desempenhar aqui um papel decisivo. Ao integrar cidadãos naturalizados nas fileiras das Forças Armadas, Portugal cria um espaço de pertença e de compromisso partilhado com a defesa da pátria. A experiência militar funciona como um acelerador de integração, pois promove o domínio da língua,
o conhecimento da história e dos valores nacionais, o sentido da disciplina e o espírito de equipe. Diversos países adotam políticas semelhantes. A França, por exemplo, incentiva a participação de cidadãos naturalizados nas suas forças armadas para reforçar a capacidade operacional e para consolidar o sentimento de pertença à comunidade nacional. Israel, embora num contexto muito diferente, utiliza o serviço militar como pilar central da entidade coletiva. Eu estava à espera que o Sr. Secretário de Estado trouxesse a sua chefe de gabinete, podia ilustrar muito bem como é que os filhos dela, que estiveram 4 anos em Israel, serviram nas Forças Armadas de Israel, ou tiveram formação nas Forças Armadas de Israel com uma certa frequência. A Suíça mantém um modelo de serviço, e eu estou a falar de uma senhora que é diplomata portuguesa e que vivia em Israel e trabalhava na nossa embaixada. A Suíça mantém um modelo de serviço obrigatório que se aplica a todos os cidadãos, sem distinção de origem. Portugal pode, de forma ajustada à sua realidade, criar mecanismos legais e institucionais semelhantes ao daqueles países, que permitam incentivar a participação dos novos portugueses no serviço militar. Tratam-se de uma oportunidade para que a cidadania seja exercida de forma plena, visível e equitativa entre todos os portugueses, por nascimento ou por adoção. Ora, para enfrentar com eficácia os desafios emergentes antes identificados e fomentar a integração social e nacional dos novos cidadãos, Portugal precisa de adotar uma abordagem integrada, coerente e inovadora ao serviço militar. Essa abordagem deverá assentar em 6 eixos estratégicos bem definidos, concebidos para reforçar a ligação entre a defesa nacional e a sociedade, garantir a disponibilidade e a qualidade dos recursos humanos e maximizar a utilidade das Forças Armadas como instrumento de soberania, coesão e resiliência do Estado. O primeiro eixo consiste em reforçar a atratividade da carreira militar. Para isso, não basta apelar ao patriotismo ou à vocação para servir o país. Também é necessário criar condições objetivas para que a carreira militar seja competitiva face ao mercado de trabalho civil, o que implica ajustar as remunerações de forma equilibrada e proporcional às exigências e responsabilidades assumidas pelos militares, bem como modernizar os percursos de progressão nas carreiras, garantindo oportunidades reais de ascensão e especialização. Adicionalmente, a carreira deve ser compatível com a formação académica e profissional dos militares, permitindo que o serviço nas Forças Armadas seja uma etapa valorizada e integrada nos percursos de vida dos cidadãos, sem representar um obstáculo ao seu desenvolvimento pessoal e profissional no futuro. O segundo eixo passa por desenvolver um modelo misto de serviço nacional, combinando o núcleo profissional altamente especializado com um sistema estruturado de voluntariado cívico-militar. Este modelo híbrido permitiria que um número significativamente maior de cidadãos tivesse contacto direto com a instituição militar, ainda que de forma temporária ou em funções complementares. Tal abordagem teria dupla vantagem de alargar a base social de apoio às Forças Armadas e criar uma reserva treinada, apta a reforçar o dispositivo militar, sobretudo em emergências civis. O voluntariado cívico-militar, devidamente enquadrado, poderia também contribuir para a execução de missões de apoio à proteção civil, ações de socorro em catástrofes e programas de cooperação técnico-militar no quadro da CPLP ou de missões internacionais. O terceiro eixo consiste em valorizar de forma sistémica a formação técnica e científica durante o serviço militar, reconhecendo que o investimento nas competências dos militares representa um benefício direto para a defesa nacional e um legado útil para a economia e para a sociedade. Áreas críticas como a ciberdefesa, a engenharia de sistemas, as comunicações avançadas, a logística militar e a gestão de crises exigem formação de elevado nível que deve ser continuamente atualizada. Ao oferecer programas de qualificação de excelência, as Forças Armadas aumentam a sua capacidade operacional e também se tornam mais atrativas para os jovens com elevado potencial que veem no serviço militar uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional.
O quarto eixo implica envolver as Forças Armadas de forma estruturada na educação para a cidadania e para a defesa nacional desde o ensino básico. É fundamental que os jovens compreendam desde cedo o significado da cidadania e da defesa nacional, os valores que sustentam a liberdade e a soberania do país e o papel central das Forças Armadas nesse esforço. Este envolvimento pode materializar-se em programas curriculares adaptados, visitas às unidades militares, estágios de curta duração e atividades conjuntas com escolas e universidades. Tal aproximação ajudará a criar uma cultura de defesa nacional enraizada, capaz de gerar maior compreensão e apoio social à missão militar. O quinto eixo centra-se na criação de programas específicos para cidadãos naturalizados, como parte da sua integração plena na comunidade nacional. Estes programas devem oferecer oportunidades para que os novos portugueses participem na defesa do país, reforçando o seu sentido de pertença e compromisso com a nação. A experiência de serviço militar proporcionará a estes cidadãos não só competências técnicas e disciplinares, mas também a partilha de valores e tradições que cimentam a identidade nacional. Este eixo, para além de fortalecer as fileiras, contribui para a coesão nacional e para a integração efetiva dos imigrantes que escolhem Portugal como sua segunda pátria. Por último, o sexto eixo impõe planear o serviço militar como parte integrante da resiliência estratégica nacional. Isso significa articular as capacidades militares com as necessidades de proteção civil, a resposta rápida a catástrofes naturais, a vigilância marítima e aérea, a segurança de infraestruturas críticas e o apoio à manutenção da ordem pública em cenários de exceção. Ao integrar plenamente estas dimensões, eu só a propósito disso, dos cenários de exceção, queria aqui lembrar uma coisa, e estamos no lugar certo para o fazer, que é que temos que refletir. E isso viu-se bem durante a crise, eu era Senfa, e viu-se que nós, de facto, apesar de termos o enquadramento legal para atuar em estado de sítio e estado de emergência, não tínhamos nem doutrina, nem os procedimentos. E houve alguns problemas, eu lembro-me perfeitamente de um problema, que foi, atribuímos a uma determinada unidade, a unidade NBQ do Exército, para ir fazer uma ação de desinfecção, não sei onde, já não me lembro. Essa unidade está preparada, as suas regras de empenhamento definem o armamento e o equipamento que devem levar, têm que ir armadas, mas isso é para cenários de crise. Eu, nessa situação, dei uma ordem para o pessoal não ir armado, que não fazia sentido nenhum. Mas ouçam, isso criou logo uma certa instabilidade dentro das Forças Armadas, porque estava a violar as regras de empenhamento. De facto estava, mas as regras de empenhamento são para conflito militar, não são para situações de emergência. E, portanto, nós precisamos de exercitar isto em estado de emergência, em estado de sítio, para depois não haverem atritos e dificuldades durante a execução de missões. Mas dizia eu, estava a falar das situações de exceção. Ao integrar plenamente estas dimensões, as Forças Armadas deixam de ser vistas apenas como instrumento de defesa contra ameaças militares externas e passam a ser percebidas como pilar central da segurança e estabilidade do país, capaz de intervir com eficácia em múltiplos domínios. Em suma, o futuro do serviço militar em Portugal exige visão estratégica, coragem política e capacidade de inovação. Só assim será possível garantir que o serviço militar, para além de responder às necessidades operacionais das Forças Armadas, que é uma evidência e uma premência, contribua ativamente para reforçar também outros aspectos fundamentais, que eu considero fundamentais, que é a coesão social, a cidadania e a soberania do Estado. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, concluo salientando que o serviço militar, longe de se reduzir a uma função operacional das Forças Armadas, constitui-se como um instrumento estruturante da coesão nacional, da cidadania ativa e da resiliência estratégica do Estado. A sua importância transcende o campo da defesa nacional, estendendo-se ao domínio social, educativo, tecnológico e simbólico. A renovação do serviço militar exige, por isso, uma visão ampla e estratégica, que o integre num sistema nacional de mobilização, apto a responder a desafios multifacetados, com eficácia, prontidão e legitimidade social.
Num tempo em que a complexidade das ameaças se intensifica, da guerra híbrida à segurança, das pandemias à escassez de recursos estratégicos, o serviço militar deve voltar a ser percepcionado como um dever cívico nobre, um compromisso ativo com a comunidade nacional e um espaço de formação de valores e competências ao serviço do bem comum. Para isso, importa criar caminhos de participação compatíveis com os estilos de vida contemporâneos, mas coerentes com os princípios de solidariedade intergeracional e de pertença à nação. Essa renovação passa por incluir todos os cidadãos no esforço coletivo de defesa. Nascidos ou naturalizados, todos têm o direito de usufruir da proteção do Estado, mas também todos têm o inalienável dever de contribuir para a sua preservação. A plena integração dos novos portugueses nas fileiras militares não é apenas uma manifestação de justiça social, inclusão ou igualdade formal. É também uma opção estratégica com benefícios múltiplos, pois reforça o sentimento de pertença, valoriza a diversidade, combate a exclusão e projeta uma imagem de Portugal como país coeso, seguro e preparado. A experiência internacional demonstra que o serviço militar pode funcionar como catalisador de integração, fator de ascensão social e expressão tangível da cidadania. Ao seguir este caminho, Portugal reforçará a legitimidade do seu modelo democrático e a solidez das suas instituições. A defesa da pátria é, em última instância, uma responsabilidade coletiva e permanente, que transcende diferenças de origem, de classe, de convicções ou de gerações. Ela materializa-se na vontade comum de proteger o que temos de mais precioso, isto é, a nossa liberdade, a nossa soberania, a paz de que desfrutamos e o futuro das gerações que criamos. A eficácia dessa defesa depende, em larga medida, da sua aceitação como um dever partilhado por todos e assumido com consciência, responsabilidade e orgulho. Se Portugal investir na renovação estratégica do serviço militar, reafirmará a sua identidade como comunidade de destino e responsabilidade partilhada e preparar-se-á melhor para os desafios de um mundo em transformação acelerada, onde a coesão interna, a capacidade de mobilização nacional serão, mais do que nunca, fatores decisivos de segurança, estabilidade e projeção externa. Muito obrigado pela vossa atenção. Vai ser entregue uma lembrança ao Sr. Almirante António Silva Ribeiro. E de uma maneira que sabem que enquanto se tem cargos públicos, e é sempre porque é o cargo mais difícil de eu ser dinheiro, as funções são tão exigentes que nós temos pouco tempo, embora a gente sempre tenha problemas, temos pouco tempo para desenvolver teorias ou pôr em prática determinadas expressões. E, portanto, agora que desfruto de uma situação particular, eu aproveito estas ocasiões para continuar a contribuir para a instituição onde eu servi durante 48 anos e tanto ano. Porque, ao servir as Forças Armadas e os portugueses, que é o meu dever, e assim continuarei, pois eu nasci centurião e centurião verdadeiro. Vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca.
Muito bom dia. Começo por me dirigir à mesa e cumprimentar o Sr. Almirante Silva Ribeiro, dar-lhe os parabéns por esta muito interessante e didática apresentação. As suas ideias são claras e muito pragmáticas. Cumprimento também o nosso Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e, olhando agora para a primeira fila, cumprimento Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado da Política Adjunto e da Política de Defesa Nacional, o Sr. Comandante do Instituto Universitário Militar, a Sra. Presidente da Academia Portuguesa de História, os altos dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, os senhores representantes dos chefes dos Estados-Maiores dos Ramos e da Guarda Nacional Republicana, o Sr. Presidente da Academia de Marinha, o Sr. Doutor Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, todos os que aqui estão, oficiais generais, em representação também do chefe de Estado-Maior da Armada e do Exército, da Força Aérea não está, e prezados académicos e investigadores, membros do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar, distintos convidados, moderadores e oradores, minhas senhoras e meus senhores, curso de Estado-Maior Conjunto, aí ao fundo, podiam estar mais à frente, mas enfim, estão a defender-se. Com satisfação e manifesto interesse, associamos a mais uma etapa do ciclo de conferências promovido pela Comissão Portuguesa de História Militar. Este colóquio está centrado no serviço militar e nas suas leituras históricas. Eminentes académicos, prestigiados ex-chefes militares e militares, reputados peritos, abordarão a evolução da função castrense, nomeadamente sob o ponto de vista da afirmação da nação, desde a sua fundação até aos dias de hoje. Sabe-se que ao longo da história o serviço militar foi simultaneamente instrumento de soberania, escola de patriotismo e espelho de transformações sociais e políticas do país. Escalpelizar esse já longo percurso permite melhor compreender os alicerces da identidade portuguesa e o modo como o poder, o território e a comunidade se conjugaram ao longo dos séculos de existência do nosso país. Será certamente debatida a relação entre o exercício da autoridade e a disponibilidade de armas pelos cidadãos. Dos tempos da fidelidade à coroa e da conquista ou defesa de territórios, passando por empenhamentos além do território, pela necessidade incontornável de nação em armas, por confrontações bélicas internas e ditadas por ideais políticos divergentes, pela defesa intransigente dos territórios descobertos e povoados, até à recente opção de voluntariado e contrato em detrimento da conscrição. A integração de mulheres nas Forças Armadas, símbolo maior de maturidade institucional e de flexibilidade do serviço militar, configurará outra importante abordagem. A igualdade entre mulheres e homens nas Forças Armadas foi natural e rapidamente assumida, porque o mérito e a capacidade de realizar ou de liderar por qualquer pessoa dependem sobretudo do seu caráter e da sua determinação e não da sua fisionomia ou compleição. Distintos participantes, minhas senhoras e meus senhores, o serviço militar enfrenta hoje desafios significativos que exigem visão, planeamento e objetividade. E agradecemos desde já a visão aqui partilhada pelo Sr. Almirante Silva Ribeiro. A envolvente internacional está marcada por instabilidade, ameaças complexas, volatilidade e incertezas. A capacidade de defesa de um país afigura-se determinante para a sua afirmação e preservação. Capacidade que, acima de tudo, radica nas pessoas e na sua qualificação, dedicação, profissionalismo e humanismo. A modernização e capacitação das Forças Armadas
passam essencialmente pelo recrutamento e retenção de jovens, pela aquisição de novas competências, pela incorporação de tecnologias emergentes e diferenciadoras e pela melhoria das condições de vida e de trabalho de quem exerce a função militar. Ao Sr. Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, caríssimo amigo, reiterados parabéns pelo entusiasmo, proatividade, rigor e abrangência das iniciativas promovidas pela entidade de que superiormente dirige os destinos. Ao Sr. Comandante do Instituto Universitário Militar, o nosso apreço, dada a total e pronta disponibilidade para o acolhimento de mais um significativo evento, versando relevantes temáticas militares e académicas. Congratulamos também os distintos oradores e moderadores pelas importantes reflexões e ideias que com todos partilharão. As pesquisas, leituras e fundamentações de matriz histórica têm justo sentido quando se traduzem em lições para o presente e em antevisões do futuro próximo. Estamos certos dos sucessos deste colóquio e de uma das suas conclusões. As Forças Armadas orgulham-se do seu legado, são competentes, leais e corajosas e agem sempre em nome e para a honra de Portugal. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, o Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, declara-se encerrada a sessão solene inaugural do 33º Colóquio de História Militar, subordinado ao tema Serviço Militar, Leituras da História.